Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou mais uma vez aqui para trazer um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação. Vamos orar para que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela semana que já está terminando de passar. Falta apenas o restante, desta noite. Que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos proteger e que possamos a cada dia estar mais perto do Senhor. Me ajude agora na transmissão da sua palavra, para que os teus filhos venham entender e venham querer praticar o que o Senhor está ensinando. Me proteja, coloque os teus anjos ao meu redor, não permitas que nada e nem ninguém venha atrapalhar este estudo. Coloque os teus anjos, Senhor, e assim que os teus filhos do outro lado, nas redes sociais, possam ser edificados e cresçam no teu conhecimento e na tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Dias Difíceis. Estamos em dias difíceis. Os dias estão cada vez mais difíceis, né? Jesus e os discípulos dele falaram desses dias, né? E esses dias já estamos vivendo, né? Estamos começando a viver estes dias difíceis que Jesus disse que iríamos viver, né? A igreja de Jesus irá viver o princípio de dores, mas os que não forem arrebatados irão viver coisas piores. Eu espero que você que está me ouvindo não passe por esses dias piores do que os dias das dores de parto que nós já estamos vivendo, né? Começamos a viver em 2020. Então, aqui em Apocalipse 6, nos diz o seguinte: E olhei, e eis um cavaleiro amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Eu vou falar hoje sobre a fome. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, do capítulo 6, são juízo, né? Deus tratando a terra com juízo. É o mesmo que está lá em Ezequiel, que no outro estudo eu vou ler aqui mais uma vez. Ezequiel 14, capítulo 14, Ezequiel 14, o versículo 21. Aqui Ezequiel já tinha escrito, né? Foi o tempo que Jerusalém foi levada como escrava para a Babilônia. Aqui o verso 21 diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Então, aqui no versículo 12, diz assim: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estarei
estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e eliminarei dela homens e animais. E aqui no 21 ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras, que são os animais ferozes, e as pestes contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, são os mesmos juízos, como Deus diz aqui. Os meus maus juízos. É o mesmo que está aqui em Apocalipse, no capítulo 6, o verso 8, no final, que ele diz: e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, que é a peste, e por meio das feras da terra. Então, hoje nós vamos falar sobre a fome, A fome é uma coisa muito triste. Aliás, todos estes 4 juízos de Deus é terrível, É a praga, a espada, que é a guerra, as bestas feras, que são os animais ferozes comendo as pessoas, e a fome. Então, no tempo de Jerusalém, no tempo de Israel, no tempo em que aqueles reis, desobedientes do povo de Israel, não obedeceram à voz de Deus e queimavam seus filhos como sacrifícios a outros deuses. Faziam bolos, para a rainha do céu, que era o Deus. Então, este povo irritou muito a Deus. E Deus enviou estes 4 maus juízos. Então, o cavaleiro branco representa a peste. O cavaleiro vermelho representa a guerra. O cavaleiro preto representa a fome. E o cavaleiro amarelo representa a morte. Mas nós vamos falar da fome, porque Deus, já desde o ano passado, que me mandou falar esse assunto aqui. Ele me mandou avisar aos irmãos para se prepararem. Eu ainda não tinha colocado, mas Deus está me mandando falar. Por isso eu vou falar. Eu já em outros estudos eu já tenho dito para os irmãos se prepararem. Mas Deus faz tempo que já me mandou falar esse assunto, e antes de muitos aí falarem, Deus já tinha me mandado. Mas eu não tinha obedecido ainda, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir. E às vezes nem assiste o vídeo, porque não quer ouvir. Mas eu vou falar, porque Deus está me mandando falar. Se Deus manda, nós temos que obedecer à vontade de Deus. E Deus me mandou falar, me mandou avisar os irmãos. Seja bem-vindo, irmão. Que o Senhor lhe abençoe. Andressa, Andressa. Então, vamos ver o que é que Deus nos fala, Então, vamos falar sobre a fome. Então, aqui em Apocalipse 6:6, nos fala sobre os 4 maus juízos de Deus, Significa
muito sofrimento, muito sofrimento. Significa a peste que nós já vivemos há 2 anos, né? Estamos entrando para o 3º ano. A guerra que nós estamos vendo a cada dia ser mais comentada e movimentada. Então, as nações estão falando de guerra, nós estamos ouvindo falar de guerra e rumores de guerra, como Jesus mesmo havia dito. Então, as nações estão se movimentando entre si para este momento. A fome está aumentando no mundo e, em consequência disso, a gente está vendo muitas mortes. Mas esta morte aqui do cavaleiro branco, do cavaleiro amarelo, significa que vai ser morte em quantidades muito grandes. Porque a peste, porque a guerra, porque a fome causam muitas mortes e sofrimentos, né? E os animais ferozes, né? Entrando e destruindo e comendo as pessoas. Tudo isto Jesus disse que ia acontecer. E já aconteceu em Israel. Então, quando a gente lê lá em Ezequiel, né? Basta ler onde eu falei, a gente vai ver que já aconteceu e vai acontecer de novo. Naquele tempo foi em Jerusalém, agora vai ser em todo o mundo. Porque as pessoas não querem saber de Deus. Porque a igreja de Jesus não quer saber de ter comunhão com Deus. E Deus está mandando estes maus juízos sobre a terra, para que a igreja desperte, porque Jesus está voltando. Então vamos lá para Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, versos do 47 ao 49. Vamos ver aqui que Deus, Ele quer que nós nos preparemos. Ele está avisando o seu povo, porque Ele sabe o que é que Ele está mandando sobre a terra. Então, Gênesis 41, os versos 47 a 49 nos diz o seguinte. 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas, antes de chegar à fome medida. Vou soltar bem aqui, 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, vamos dar uma pausa bem aqui. Então José, ele era escravo no Egito, estava preso. Mas Deus mandou um sonho avisando o faraó o que ia acontecer no mundo, naquele tempo, em todas as nações. E aquele sonho significava que Deus, dentro de 14 anos, iria mandar uma grande abundância, mas também uma grande fome.
Então, 7 anos de abundância, muito alimento, muita prosperidade. Mas os 7 anos seguidos seria de muita fome, extensa fome, que não iriam mais lembrar dos anos de abundância. Então, meus irmãos, devemos prestar atenção, porque estes dias de fome estão chegando nos nossos dias. Porque nos nossos dias também foi profetizado que iria acontecer. E está acontecendo. Jesus está avisando. Ele me mandou falar isso já há muito tempo. Acontece que eu ainda não tinha falado, mas estou falando agora. Porque o Senhor está me cobrando, significa que Ele tem pressa de fazer isto. Então José, ele preparou o país o país do faraó, não é? O Egito. Ele preparou alimentos para eles no Egito e também para todas as outras nações ao redor, para o povo que morava ao redor do Egito, todos que quisessem comer, porque a fome foi por todo o lugar. E nos nossos dias isto já está acontecendo. No nosso país ainda tem alimento, mas a cada dia está mais caro. Cada dia está mais caro. Daqui a pouco a gente não tem mais nem condição de comprar alimentos. E nós estamos vendo que a guerra está cada vez mais perto de nós. Então vamos ficar esperto, vamos começar a guardar estes alimentos, porque Jesus nos avisou. Ele está nos avisando. Ontem e hoje aconteceram muitas coisas na natureza. Então, prestemos atenção. Deus, ele está nos avisando com os seus sinais, com a sua palavra, com a propagação da mensagem. Deus está avisando a sua igreja de todas as maneiras. É através de sonhos, como ele avisou para o faraó. E o faraó, ele creu. Ele creu naquilo que José interpretou aquele sonho, não é? Ele teve 2 sonhos e José interpretou e o faraó acreditou e mandou José providenciar, guardar aqueles alimentos. E José guardou, não é? Acumulou, porque ele sabia que ia acontecer, ele cria na palavra de Deus. E ele preparou durante 7 anos, preparou alimento para aqueles 7 anos seguintes. Então, nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar, mas nós sabemos que a fome está chegando. Pode ser que quando Jesus volte, ainda não temos esta fome em grande proporções, mas a fome a cada dia está chegando. E nós não devemos esperar ela chegar para poder querer providenciar alguma coisa. Então vamos começando de pouquinho, ou quem tiver uma condição maior, vamos guardando alimentos. Os dias são maus, o tempo está difícil. Aqui em Mateus 24:7 nos diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto, meus irmãos, já estão acontecendo. Então Jesus deixou bem claro. Para a igreja isto é chamado dores de parto. Então, são o princípio de dores. Mas para os que não crerem e não se prepararem, será o juízo. Então, vamos nos preparar. E vamos cuidar da nossa vida espiritual. Vamos
cuidar da nossa comunhão com Deus, porque Jesus está voltando. Mas antes ele quer que a sua igreja se prepare, se arrependam dos seus pecados, confesse os seus pecados, tenha intimidade com ele, se santifique, peça perdão, vamos nos achegar a ele. Ele quer esta comunhão, ele quer esta limpeza da sua igreja, ele quer que nós tenhamos uma comunhão maior com ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ficar alerta, vamos ficar atentos. O mundo nunca mais será o mesmo de 2019, 2018. Nunca será o mesmo. Então, Jesus me mandou avisar a vocês isto. E eu estou fazendo. Então, o aviso foi dado. Agora, se os irmãos, se as irmãs não quiserem, dar ouvidos, aí já não é comigo, porque eu já estou fazendo a minha parte. Então, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, porque o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele está para aparecer. Mas só que antes disso, a igreja vai sair. Mas nós não sabemos o dia e a hora. E se Jesus está mandando a igreja dele se preparar, é porque ainda iremos passar por algumas coisas. Então, que o Senhor nos abençoe. Que vocês ouçam este aviso. Que vocês não só ouçam, mas dê ouvidos. Se preparem. Não ache que eu estou ficando louca. Não ache que os outros irmãos que estão avisando não estão bem do juízo. Deus está mandando avisar. Vá guardando algum alimento que não seja perecível, para nos dias maus vocês terem o pão como os egípcios tinham. Eles tinham porque lá tinha um servo de Deus que ajudou, que trabalhou, que Deus falou a Faraó, mas José interpretou o sonho e ele estava ali para ajudar, para que todas as outras nações fossem salvas. Então vamos prestar atenção. Quem tiver condições de ir guardando algum alimento, vá guardando, porque os dias são maus e a fome está crescendo no mundo. Não é que não existe, sempre existiu, mas só que nesses 2 anos tem aumentado muito e muito e muito mais. Então, fiquemos alerta. As coisas não vão melhorar no mundo. Nós sabemos que o homem da iniquidade está perto de governar. E a cada dia as coisas vão ficar mais estreito ou pior, né? Então devemos cuidar. Isto não é falta de fé. Isto é obediência a Deus. Deus, ele está nos avisando. Se você for obediente e fazer o que Deus manda, então você não sofrerá tanto. Então, que o Senhor nos abençoe. Este é meu aviso. Então, vamos orar para que possamos, nós devemos também saber que Deus está conosco. Ele cuida de nós. E uma das maneiras é nos avisando para cuidarmos, para já ir nos preparando. Então, se Ele está nos mandando, Ele está nos avisando para nos prepararmos,
E isto já é um cuidado dele para conosco. Então pensemos bem, meus irmãos. Pensemos bem, eu tenho certeza que vocês estão observando o que está acontecendo no mundo. Então, que o Senhor nos ajude. Façamos o que Ele nos manda fazer. Não pensemos que o mundo vai ser do jeito que era em 2019, mas que possamos estar preparados para a nossa partida, para a nossa pátria celeste, porque o nosso Senhor está voltando. E Ele diz, quando veres estas coisas acontecendo, alegrai-vos, porque é chegado o tempo. Então está chegando esse tempo. Não é para nós ficarmos nervosos, não é para ficarmos com medo. Jesus disse que é para a gente ficar alegre, porque Ele está voltando para nos levarmos com Ele. E é o que mais a gente quer, é estar com o nosso Senhor. Pelo menos eu quero. Então, que os irmãos possam ter esse mesmo desejo de estar com o nosso Senhor. Nós sabemos que esta terra não é o nosso lugar. Esta terra, estamos aqui de passagem e é por pouco tempo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né? E os irmãos estão avisados, porque o Senhor me mandou dar esse aviso há muito tempo, no ano passado. Estou dando agora. Então, que os irmãos queiram ou não, né, obedecer. A palavra não é minha, só sou aquela que estou transmitindo. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo e de todos. Sabemos também que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Mas sabemos também que o Senhor já nos avisou. E isto também já aconteceu no passado. Já aconteceu no tempo do teu povo, Israel, Jerusalém, quando estavam na desobediência. O Senhor mandou os teus profetas, mas os reis, o povo, não obedeceu a tua voz. Alguns dos profetas jogaram no poço, no caso de Jeremias. Outros, bateram. E assim fizeram muitas coisas ruins com os teus profetas. Não creram nos avisos que o Senhor mandou. E o Senhor mandou aquele juízo, ou aqueles 4 maus juízos, como diz lá em Ezequiel. E o povo foi escravizado. Mas nós estamos vivendo uma outra época. Esta época agora é a preparação para o final do reinado do homem na terra. Porque o Senhor vem. O Senhor vem para o Senhor reinar. Mas nós sabemos que antes disso vai acontecer duas coisas muito importantes. Primeira, o arrebatamento da tua igreja. E segundo, o reinado do homem da iniquidade. E que possamos entender que o Senhor está conosco. E que possamos te obedecer, abrir os nossos olhos e ver que o Senhor se aproxima. E só irá subir aqueles que estão firmes com o Senhor. Assim eu te peço tudo isso pelos teus servos. Olha aqueles que estão enfermos, Senhor. Que estão com câncer, que estão com Covid, que estão com outras doenças, que estão com depressão, que estão com outras doenças. Que o Senhor os visite e os cure, Senhor. Que possamos confiar no Senhor. Assim venha nos ajudar, perdoando os nossos pecados, fortalecendo a nossa fé. Eu te peço tudo isso no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, Passe essa live para frente. Se você achar, que
é um aviso verdadeiro, você achando ou não é, né? E se quiser compartilhar com outra pessoa ou com outras pessoas este aviso do Senhor, então faça isto, porque o que eu estou passando para vocês é o que já está acontecendo em várias nações. Então, até a próxima live. Até terça-feira.